do nosso Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Quero dar também um abraço apertado para as mulheres neste dia especial, em que se fala muito na mulher, e que possamos nós, mulheres, permanecer fortes, buscando cada dia mais modificarmos esse planeta para um mundo de paz tão necessários nesse momento. A palestra de hoje, o tema Educandário de Almas. Então nós vamos pensar um pouco. Eu vou trazer algumas perguntas para que juntos nós possamos refletir sobre esse tema. O que significa, qual o significado disso? E para entendermos um pouco, vamos ter que entender também qual o sentido da nossa vida, da encarnação, porque estamos neste planeta Terra. Quando nós falamos em educandário, quem é professor ou quem é educador, traz logo à sua mente a educação. E qual foi o maior educador que viveu na Terra? Foi Jesus. O homem mais integral, o espírito mais puro que já habitou o planeta Terra. E Jesus, antes dele nascer, os tempos eram muito difíceis. As pessoas se tratavam com muito ódio, muita raiva. As mulheres não tinham espaço. As crianças eram tratadas quase com desprezo. Muitas vezes até elas eram vendidas. Doentes podiam morrer. Os mais velhos, quando não serviam mais para o trabalho, eram jogados fora, descartados. Então, esse era um cenário em que Jesus veio nascer. E nós encontramos na obra de Chico uma frase que vai nos dizer que não se conhecia, não se sabia nada em relação à própria vida, à própria encarnação. Que Jesus, ao nascer, ele cresceu num ambiente que já estava sendo modificado. Esse ambiente já era propício. A espiritualidade preparou este ambiente, preparou a terra para que Jesus nascesse num ambiente um pouquinho melhor. À medida que ele cresceu, foi desenvolvendo as suas potencialidades, aprendendo com a cultura local. E quando ele iniciou o seu ministério, ele foi buscar nas pessoas mais simples os seus discípulos. Essas pessoas que o ajudaram a falar do amor, falar da justiça, da caridade. E Jesus, ele pregava por parábolas. Ele trazia ensinamentos de forma simples para que o povo compreendesse. Ele não impunha o que ele sabia, ele apenas fazia pensar, refletir. E as primeiras pregações e os primeiros templos foram nessa época aparecendo. Os seus apóstolos ajudavam, à medida que iam aprendendo, iam colaborando. Jesus curou muitos, mas com certeza o que ele mais queria não era curar corpos, era curar a alma.
E aos poucos, o seu ensino foi modificando as pessoas, à medida que eram informados, iam conhecendo, aprendendo, modificavam suas atitudes. Mas nós, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, e os ensinos de Jesus ainda muitas vezes não compreendemos. E para compreendermos um pouco mais, nós temos que entender qual é o sentido de estarmos aqui. Qual o sentido da nossa encarnação? E a doutrina dos Espíritos, nas obras, naquelas 5 obras que estavam ali antes, vai nos trazer muitas informações. Nós encontramos na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, de nós espíritos, porque nós todos somos espíritos habitando o corpo físico neste momento. Qual é o motivo de estarmos nesta encarnação? E a resposta vem o seguinte: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Mas como assim a parte que lhe toca? Que parte é essa? O que toca para cada um de nós? Cada um de nós trazemos um compromisso, uma missão para cumprir, seja ela na nossa vida profissional, seja na sociedade, como religioso. Todos nós temos um compromisso na obra da criação de Deus, na natureza, no planeta Terra. E para executar essa missão, ou esta tarefa, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então ele recebe um instrumento. Que instrumento é esse? O corpo físico. Por isso nós somos tão diferentes. Fisicamente, uns mais altos, mais magros, mais fortes. Alguns têm mais força física, outros desenvolvem mais a questão intelectual. Esse instrumento que Deus nos deu é para capacitar cada um para enfrentar, para aprender e para agir de acordo com a nossa criação. Diz ainda na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a cada encarnação, se nós cumprirmos com o nosso papel, se fizermos o que está proposto, o que propomos, o que programamos para esta encarnação, iremos progredir, ou seja, evoluir, nos adiantar. Esse é o objetivo principal da encarnação, progredir. E na frase que está escrita ali de Kardec, progredir sempre, em todas as encarnações. Quer dizer o quê? Que nós nunca vamos regredir. Podemos até estacionar, passar uma encarnação, 60, 80 anos e não progredir, mas não vamos regredir. E mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual para este ou para o espírito a utilidade de se passar pelo estado da infância? Qual a necessidade de nascer criança, se nós já vivemos uma encarnação e desencarnamos adultos?
Então os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a criança, aquele ser dócil, meigo, que a gente ama e adora, é um espírito imortal, e ele veio desta forma para que receba todo o cuidado, todo o amor necessário para o seu desenvolvimento. Deus, na sua imensa sabedoria, deu a ele esse ar angelical para receber o carinho e amor, pois é o amor que vai fazer com que ele vença todas as dificuldades. Então, por isso, a necessidade de vir criança. E cabe aos pais a responsabilidade, que são os primeiros que têm contato com essa criança, a responsabilidade de educá-lo. De que forma? Educá-lo para quê? Sabemos que as crianças são levadas às escolas, sempre, né? Nos preocupamos desde pequeno, agora ainda mais, aula de inglês, de vários idiomas, muitos conhecimentos, tecnologia. E nesta questão ainda do livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Se dermos tudo que a escola oferece, que o mundo material oferece para a criança, é suficiente? Ou para nós mesmos, é suficiente? E ainda tem uma outra questão nela. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como pode, à medida que a ciência cresce, aumenta as pesquisas, melhorar a questão moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, nos respondem os Espíritos. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, aumenta a responsabilidade dos atos. Então, é necessário, sim, é importante o conhecimento intelectual, saber tudo das ciências. Quanto mais se conhece a natureza, mais se compreende. Mas é importante também o progresso moral. E quem contribui para o progresso moral? Onde nós encontramos os ensinos? Nos educandários ou nas igrejas? No educandário de almas, na casa espírita. Mas se o melhor colégio dentro das nossas possibilidades aos filhos, por que não lhe damos a melhor religião, que é aquela que nós elegemos como melhor? Neste caso, a casa espírita. Devemos sim trazer as crianças desde pequena, desde os bebês, para aprender a falar de Jesus, para conhecer Jesus. E quem não frequenta a casa espírita pode levá-la em outra igreja, mas é importante que a criança aprenda desde pequeno os ensinos de Jesus. A educação espírita das gerações novas vai criar uma mentalidade sadia, porque ensinará à criança desde cedo que o berço não é o início da vida, é o começo do corpo, e o túmulo não é o fim da vida, é a porta da saída do corpo. Olha a importância que tem este ensinamento. Se desde pequena a criança entender isso, com certeza muitos atos que percebemos, muitos atos que são cometidos pela depressão, pela tristeza, pela angústia, poderão ser evitados.
Então, a importância de trazermos a criança desde pequeno. E qual é o objetivo, então, depois de tudo isso? De estarmos no núcleo religioso, na casa espírita. Qual é o objetivo da religião em tudo isso? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 10, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem, aproximar-se de Deus, aproximar-se da perfeição. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Então, olhem o sentido disso. A religião tem que fazer com que possamos melhorar. E de que forma vamos fazer isso? De que forma vamos nos tornar pessoas melhores? Estudando o Espiritismo, com certeza. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, quando nós compreendermos todas essas relações, quando entendermos o porquê estamos aqui, porquê estamos neste corpo, com estas pessoas, convivendo com estas dificuldades, pois todos nós passamos por provações, dificuldades. Quando nós compreendermos isso, viveremos melhor, não sofreremos tanto, porque vamos aceitar a condição e vamos buscar melhorar esta condição, nos melhorando, compreendendo que nós podemos mudar a nossa condição pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. A doutrina dos Espíritos é um guia insubstituível para a adaptação do homem às crescentes formas de vida. Refletindo sobre os ensinos de Jesus e seus conteúdos morais, o homem começa a evangelizar-se, ou seja, começa a criar novos hábitos e atitudes, começa a tornar operante a sua fé. Não vai ser uma fé cega, vai ser uma fé raciocinada, porque no momento em que nós entendemos, que compreendemos, nós vamos acreditar, mas é uma crença que vem de dentro, porque a gente compreende, a gente não é uma crença imposta. Quando se compreende, a gente vai ter uma fé raciocinada, com base na razão. Vamos fazer perguntas e vamos obter as respostas. E nós temos na questão 917 uma nota nesta questão que nos diz: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de se manejar os caráteres, como se conhece a de se manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Então, só a educação, e aqui na Casa Espírita, a educação espírita, não só de crianças, de adultos, como já foi falado antes, nós temos um grupo novo iniciando para o estudo, que todos são convidados a vir conhecer a doutrina. Temos diversos grupos já em andamento na casa, e esses grupos nos permitem nos aprimorar, educar através da pesquisa, da reflexão coletiva,
para buscarmos esta perfeição, para buscarmos entender o sentido da nossa vida. Porque quando se compreende o sentido, porque nós estamos aqui, fica mais fácil de nós vencermos as dificuldades. O que dizem os Espíritos quanto a isso? Quanto a nós estudarmos? Quanto ao estudo, o que dizem os nossos benfeitores espirituais? Esta é uma pergunta que foi feita para o nosso querido Chico e está no livro Entrevistas do Chico. E ele respondeu o seguinte: os amigos espirituais nos informam que o estudo deve ser para nós uma obrigação em qualquer idade ou circunstância da vida. Então não tem idade para estudar. Todas as idades, desde os bebês até a maturidade, como foi dito antes também, que nós temos grupos para pessoas já na maturidade, para estudo e para compreensão daquele momento que estão vivendo. Então cada um tem a sua etapa e deve compreender, e através do estudo na casa espírita conseguimos isso. E nós temos vários outros grupos também, com roda de conversas no domingo, para famílias, grupo de jovens, de adolescentes. Então nós podemos, na casa espírita, estudar em qualquer idade, como diz o nosso querido Chico, ou os benfeitores dele. E voltando a Jesus, lembrando que ele queria curar as almas, como eu já disse. Mas é também pelo bem que se faz que o Espiritismo prova a missão. Então, na casa espírita, nós estudamos, mas ao mesmo tempo que nos aprimoramos, nós vamos curar nossas imperfeições, automaticamente vamos curar nossas dores físicas também, porque as enfermidades, elas são consequências das imperfeições que nós temos. Por isso nós temos muitas dores, todos nós. E se nós compreendêssemos e soubéssemos administrar nossas enfermidades com as imperfeições que ainda temos, poderíamos eliminar muitas dores. E todos nós, quando nós chegamos à casa espírita, nós buscamos isso, buscamos o consolo, buscamos o alívio das dores, mas assim como nós vamos nos consolando, melhorando, nós temos que buscar também conhecer mais a doutrina e depois buscar o trabalho. Quando nós buscamos o trabalho, vamos canalizar nossas energias para uma função nobre, para uma atividade no bem. E a casa espírita também tem muitas oportunidades, por isso é um educandário, porque é a educação do corpo e da alma. Nós vamos educá-lo para o trabalho, seja um trabalho intelectual, seja ele um trabalho de evangelização. Temos diversas atividades disponíveis na casa. Os ensinos do Espiritismo, eles nos fazem refletir e entender a nossa verdadeira terra que estamos aqui, o nosso verdadeiro motivo por estarmos aqui. Seus mais sinceros adeptos do Espiritismo não são os que não tenham sido atingidos senão pela visão dos fenômenos extraordinários, mas os que foram tocados no coração pelo consolo, os que ficaram livres das torturas, da dúvida, cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram a força na certeza do futuro, no conhecimento
do seu ser espiritual e do seu destino. Então, todos nós, à medida que nós aprendemos, vamos melhorando e vamos resolvendo também nossas dificuldades e nossas dores, vão se acalmando aos poucos. Então, quais são as atividades? O que faz esse educandário de almas? E nos diz, no livro Educandário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, que é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina, que é de fazer com que todos cheguem à perfeição pelo progresso e pelo trabalho. E todas essas áreas que aparecem ali nas figurinhas, nós temos aqui nesta casa, todas elas funcionando. A área da comunicação social, atendimento espiritual, que podemos fazer o atendimento fraterno, área da infância e juventude, trazendo as crianças para a evangelização, mediunidade, que nós temos grupos mediúnicos, área de estudos, com todos os grupos iniciantes e os demais, assistência e promoção social espírita, que trabalha com a promoção social e assistência. Nós temos atividade de sopa, brechó. Depois nós vamos ver umas imagens que vai mostrar um pouquinho disso. A área da família, com todos os grupos de família, grupo de mães, nós temos atividades aos sábados, um numeroso grupo de mães. Então são diversas áreas que nós podemos trabalhar. E o trabalho no bem vai ajudar no progresso. De que forma? À medida que nós trabalhamos, nós vamos desenvolver, vamos praticar a lei da caridade, da justiça e do amor, tão importante para o nosso progresso. Não descuidemos da sementeira divina. Preparemos o dia de amanhã, o tempo é chegado. O Senhor muito espera de nossas almas, compromissadas com o infinito da tarefa abençoada, de instalar na terra o reino de amor e de luz. Isso quem nos diz é Francisco Spinelli, está na obra Sublime Sementeira. O que significa isso? Que nós não podemos nos descuidar de nós, de plantarmos cada dia uma semente das nossas famílias, não descuidarmos do amor, do relacionamento. A relação que existe entre a família é muito importante. Não descuidarmos dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos companheiros de jornada terrestre, aqueles que convivemos no dia a dia. E de que forma nós vamos cuidar das nossas almas? Dando o alimento, assim como nós alimentamos o corpo e temos uma dieta, um cuidado para isso, nós precisamos alimentar também o nosso espírito. E são nos momentos como este de agora, que estamos aqui, que nós fazemos isso. Nos conectamos com a espiritualidade, porque este lar, educandário, escola, ele não atua somente no plano físico. Assim como estamos aqui nós, tem todo um grupo de amigos espirituais que estão nos auxiliando, que já prepararam esse ambiente para o passe que vem depois, para as energias que precisamos, e eles sabem do que cada um de nós precisa. O momento em que nós chegamos aqui, é como se fosse anotado tudo o que cada um precisa, e essas energias já estão organizadas para nós.
Então, esse educandário de almas nos proporciona isso, a cura do corpo e do espírito. Mas só que nós precisamos não nos descuidar dessa sementeira, porque é como uma semente que plantamos, se não olharmos, ela não vai germinar. Então nós precisamos a cada dia alimentar, colocar energia, colocar água, e nesse caso é o estudo, é ler uma mensagem, é fazer o evangelho no lar, é fazer prece. Então temos várias formas para alimentar essa sementeira. E que bom que nós já estamos aqui hoje e que podemos continuar fazendo isso, seja em casa, lendo um bom livro. Temos diversas obras espíritas que nos auxiliam nesta caminhada. E para finalizar agora, eu vou colocar umas imagens que vai mostrar um pouquinho do que é estar numa casa espírita, do trabalho que desenvolvemos, e uma música, vai ter uma música que é bem importante nós escutarmos.
ficar com as imagens de alegria destas pessoas que aqui trabalham conosco, e que a nossa semana seja de muita paz e muito amor. Obrigada pela atenção. Agora vamos passar para o momento da paz. Concentrar o nosso pensamento, deixá-lo viajar, olhando ao longe, o objetivo de com Ele encontrarmos o Cristo Jesus, quem trouxe todos nós as lições do amor, do amai-vos, do meu vos amo, do amai-vos uns aos outros, criando estes educandários de luz, onde nossos corações se sentem confortados e esperançosos. Busquemos nesse contato fortalecer-nos a alma nas lutas terrenas, sabedores de que não estamos sós, jamais andamos sozinhos. E sentindo-nos assim confortados e fortalecidos, mostremos a nossa gratidão ao Pai e ao Cristo Jesus, colocando a nossa oração em serviço daqueles tantos que necessitam de apoio, de amparo, mais que nós mesmos, das tantas dores que graçam por este mundo e que nós podemos socorrê-las em momento de dedicação, colocando toda a energia amorosa do nosso coração e que viaja com o nosso pensamento envolvendo todos os nossos irmãos, moradores das tantas casas do Pai, nossos queridos, nossos familiares, nossos amores, a todos abracemos com um sorriso amoroso, um olhar brilhante de esperança, por estarmos aqui neste educandário, sentindo a presença dos nossos benfeitores. O passe espiritual, amoroso, que toca cada um de nós, foi transmitido. E aqueles que ainda sentem-se desejosos de receber o passe individual, permaneçam no salão, que serão chamados para a sala do passe. E que Deus nos acompanhe e abençoe a todos e a cada um numa semana de muita paz. Que assim seja.